Shalom, amados irmãos. Queridos, em continuação ao estudo da nossa porção semanal, Parashá Re'eh, que significa? Veja. Então, conforme conversamos no Shabat, hoje nós estudaremos o tema dízimos. Um tema extremamente polêmico, não deveria ser, né? Falar que dízimo é polêmico junto ao judaísmo é um paradoxo. Por quê? Porque o judaísmo tem como premissa básica que ao Eterno pertencem todas as coisas, e que nós estamos aqui recebendo do Eterno as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Então, dízimo, na conceituação judaica, nada mais é do que uma forma de gratidão, uma forma de reconhecimento, sobretudo da soberania dele, de que Ele é o nosso provedor, Ele que é a nossa torre forte, a nossa fortaleza, Ele que nos dá instruções para caminharmos nesta vida. E conforme estudamos na Parashá do Shabat, quando ele diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, escolham uma bênção. E dentre os princípios que nos resultam em bênção, sem dúvida nenhuma está o princípio do dízimo. Então nós, com base nas escrituras, tanto no Taná, diga-se Torá, profetas, escritos, incluindo a Brit Hadashah, nós fundamentaremos esse assunto, de modo a que isso fique bem sedimentado na nossa mente, no nosso coração, que nós não tenhamos nenhum espírito de mesquinharia, nenhum espírito contrário àquele que o Eterno tem colocado no nosso coração, sobretudo numa vida de dependência e obediência aos seus mandamentos. Então, quando nós declaramos que somos dependentes dele, a primeira coisa, sem dúvida alguma, é reconhecer que tudo provém dele. E nós sabemos, Jó 41:11 diz que o Eterno é o dono do mundo. A ele pertence todas as coisas. Precisamente o verso diz: tudo que há debaixo dos céus me pertence, diz Adonai. Tudo que há debaixo dos céus. Então, queridos, o Eterno é o dono de toda a riqueza. E aí, a primeira pergunta que surge é: bom, se o Eterno é dono de tudo, e aí os argumentos são aqueles que já estamos acostumados, O Eterno é dono de tudo, Ele é o dono do ouro e da prata, para que Ele precisa de dinheiro? Então, assim, mais uma vez, a palavra do Eterno, as instruções dele, nós temos que interpretá-la por princípios. Da mesma forma que ele nos dá tantas instruções, por exemplo, a questão da nossa alimentação, a questão da pureza familiar, a questão de relacionamentos entre pais, filhos, irmãos, enfim, todas essas instruções têm o condão de nos aproximar mais dele, de nos tornar literalmente filhos. E como filhos, devemos ser gratos ao nosso Pai, aquele que tudo nos dá e tudo provém dele. Então, um coração grato é a primeira característica de alguém que é dependente do Eterno. E é óbvio que a forma como o Eterno fez o mundo, a autossustentabilidade, o princípio do dízimo faz isso funcionar também. Por quê? Porque é por meio dos dízimos, de ofertas, que se cuida aí tanto da obra, obra, diga-se, da pregação da palavra, exposição da palavra, divulgação da palavra,
quanto, obviamente, de cumprimento de mandamentos, né, no tocante aí a uma parte do dízimo, eu já vou explicar isso, e também a parte social. A parte social tem a ver com dízimos e tzedakah, que são ofertas que fazemos, né, com um fim específico. E aí também eu vou fazer a distinção entre uma coisa e outra. Então, queridos, em Gênesis 14, 19 diz: o Eterno é o Criador dos céus e da terra. Salmo 24, 1: a Ele, ao Eterno, pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, do Eterno, nós somos do Eterno. Nós somos do Eterno. Salmo, e aí nós somos dele ao ponto de declararmos o que o salmista declarou. Salmo 16, 5: Tu és, ó Adonai, o meu Elohim, tu és tudo que eu tenho. Então, queridos, isso é depender do Eterno, isso é ser grato ao Eterno, isso é reconhecimento, né, daquilo que o Eterno faz por nós e daquilo que queremos que seja feito com as demais gerações, né? Então, nós veremos aqui, com base nas Escrituras, a bênção que é o desprendimento de coisas materiais. As coisas materiais são uma bênção na nossa vida, só que elas não podem e não devem, por óbvio, ocupar o lugar do Eterno. É aquilo que Yeshua declara de forma muito contundente lá em Mateus 6,33, que nós devemos priorizar o reino. E priorizar o reino, diga-se, num mandamento que Yeshua nos dá, né, que é de fazer discípulos. E fazer discípulos ensinando a guardar todas as coisas que Ele ordenou. E tudo isso requer tempo, requer dedicação, requer recursos que são aplicados no reino. Na Torá, em Devarim, Deuteronômio 10, 14, diz: ao Eterno, o nosso Elohim, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Em Ageu 2, 8, 9 diz: minha é a prata e meu é o ouro, disse Adonai Tsebaot, Adonai dos exércitos. E aí, queridos, nós sabemos que existem duas correntes sobre esse tema, né? Conforme eu falei, no judaísmo isso é muito tranquilo, exatamente pela forma, né, como uma criança, desde quando ela começa ali a compreender alguma coisa, já tem ali por costume, né, por educação, já ensinar os princípios de Adonai, ensinar a Torá, e ela já cresce com aquilo. Então isso não é nenhum problema. Aqui no Ocidente é um problema. Nós temos pessoas adultas, pessoas que se dizem religiosas e que são extremamente mesquinhas com relação ao reino de Deus. E é lamentável que assim o seja, porque, conforme eu disse, o Eterno, Ele é o dono de tudo, e Ele, conforme temos aprendido, Ele está pronto a nos permitir usufruir das coisas, desde que o obedeçamos, desde que dependamos dEle, e o obedeçamos de forma diligente. Então, nessas duas correntes aqui do mundo romano, sobretudo aí o segmento cristão, nós temos muito forte uma corrente que aceita, e outra que condena. Ambas as correntes, aí tem alguns exageros que acabam por prejudicar o princípio, sobretudo porque são mencionados textos fora do seu contexto.
Hoje eu estava ouvindo uma aula, e aí falando da parábola das 10 virgens, né? E aí o professor estava explicando lá a diferença, né, que em alguma versão fala que estão sendo preparadas como noiva, outras como esposa, e aí afinal de contas é noiva, é esposa, o que é? E aí ele fala o seguinte, né, como interpretar isso à luz do romanismo? É impossível. Por quê? Porque aqui no Ocidente, noivado é uma coisa, casamento é outra coisa. Então, no judaísmo, quando fala noivado, já significa casamento. É um compromisso, não há um compromisso irresponsável. Não é como aqui, por exemplo, né, no Ocidente, que tem fases de namoro, noivado e casamento. Isso não existe no judaísmo. Então, um noivado é um compromisso que se faz diante do Eterno, diante das autoridades, diga-se pais, sobretudo, entre os pais aí dos nubentes, mas que tem um condão de casamento. Então já é um compromisso assumido de casamento. Então, falar em noiva, falar em esposa, no judaísmo, isso acaba por significar a mesma coisa. E quando nós lemos as Escrituras com a lente romana, nós não compreendemos porquê, e aí falamos até muitas vezes que isso é um erro ou é uma contradição. Então tudo depende de contexto. E a questão do dízimo não é diferente. Como eu falei, no judaísmo isso é muito tranquilo, todos lidam com isso de forma muito natural, o que para nós acaba por ser muitas vezes um peso. E é um assunto que, conforme eu falei, nós temos tentado evitar, mas ele é necessário para que prossigamos e que depois também nós não sejamos cobrados de negligência com relação a esse ensino. O que cada um fará com o ensino, nós estamos aqui para andar de acordo com as instruções do Eterno. Então, obviamente, nós esperamos a obediência a todos os mandamentos, mas usufruir das bênçãos do Eterno, participar da família dele, é uma entrega plena, e nós veremos aqui que o dízimo é só uma parte disso. Não é dar o dízimo por dar, não é dar o dízimo por uma obrigação, por uma imposição, não é aquela coisa de dar gemendo, não é nada disso. E aliás, o dízimo tem natureza de tributo, não tem natureza de doação. Então não estou dando dízimo, estou devolvendo o dízimo. Daquilo que o Eterno me dá, daquilo que Ele me abençoa, eu devolvo uma parte como uma autossustentabilidade daquilo que Ele tem para nós aqui na terra. Nós somos ainda uma sinagoga incipiente, começamos há pouco, mas Bezrat Hashem, com a bênção do Eterno, daqui a pouco seremos muitos e nós precisaremos de obreiros, e esses obreiros, com dedicação ao serviço, eles são merecedores dos honorários. E a palavra fala isso de forma muito categórica. E se não houver isso, não há como manter. Aqui nós temos aqui toda uma estrutura, e essa estrutura ela tem que ser mantida. Então, assim, tudo isso, o dízimo não é para essa manutenção em si, mas sem dúvida nenhuma nós utilizamos da melhor forma possível, principalmente porque somos poucos, e tudo é revertido em prol do nosso grupo, em prol da sinagoga. Agora, nós vamos saber aqui a natureza do dízimo.
né? Qual é a verdadeira natureza? O dízimo não cabe, na verdade, quando nós devolvemos para Deus, né? Porque o dízimo é para Ele, e aí Ele é que direciona a forma final da recepção desses dízimos. E nós veremos aqui como que Ele determina isso. Então, nesse segmento messiânico, no segmento ocidental, eles falam que dízimo tem a ver só com alimentos, e outros dizem que não, que inclui também dinheiros, ouro, prata e outras coisas. Para que entendamos, com relação a é só dinheiro, o dízimo é só alimento, quando que foi a primeira vez que se ouviu falar de dízimo? O dízimo ele surge quando? Pela primeira vez na palavra, quando? Uma oferta de Melquisedeque, Abraão fez. Exatamente. Abram, por favor, Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20. Nós sabemos que a Torá foi dada lá na frente, então, dízimo é Torá? É Torá. Foi confirmado na Torá. Mas aqui nós estamos bem antes, com Abraão, e Abraão dando dízimo. E aí é interessante o link que nós faremos com relação à ordem estabelecida, essa ordem de Melquisedeque. Gênesis 14, verso 20, fala assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Qual que era o contexto? De tudo o que aqui? Está falando de alimento? Está falando de que aqui, afinal de contas? Então, qual que era o contexto? O contexto nós sabemos. Ló é levado cativo. Está aí no verso 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então, pegaram Ló e os bens. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Esse habitava junto aos cavaleiros de Manre, que morreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Kedor Laomer e aos reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, de tudo isso, de todos os bens, diga-se riquezas, Abraão aqui, ele dá o que? O dízimo, e aí ele bendiz Adonai: bendito seja o Deus Altíssimo. Então vamos ler aqui o verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então o dízimo surge aqui pela primeira vez, como sendo o dízimo de todos os bens, de todas as riquezas que haviam sido surrupiadas. Abraão vai lá e resgata não só apenas os parentes, mas também
todos eles. E aí, esses bens, é óbvio que dentre eles tinham também alimentos, riquezas, enfim, só que o texto é claro, fala que de tudo Abraão deu o dízimo. Uma outra ocorrência, essa é com Abraão, uma outra ocorrência com Jacó, nós temos em Gênesis 28 e 22, abram aí por favor, Gênesis 28 e 22, vamos ler a partir do 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der o pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então Adonai será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, queridos, o Eterno faz uma aliança com Abraão. Nós sabemos que ele faz aliança, ele confirma com Isaac e com Jacó. E Jacó está aqui fazendo um voto com Deus. Por que ele fez esse voto? Considerando de quem ele era filho. Um de cada vez. Porque ele conhecia Deus como Deus, o pai dele, mas ele mesmo não tinha experiência com Deus ainda. Exatamente isso. Ele conhecia a Deus por ouvir falar. Ele era o Deus do meu pai, o Deus do meu avô. Mas ele não tinha uma experiência com a terra. E aí o que ele diz? Olha a declaração dele mais uma vez. Se Adonai for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, gente, quer maior dependência do que essa? Pão para comer. Eu preciso de Deus para que Ele me dê pão para comer, para que Ele me dê roupa para que eu me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então Adonai será o meu Deus. E até então não era. Aquilo que sempre falamos, né? Uma pessoa que tem uma visão do reino e a outra que tem a visão daquele que tem a visão do reino. Então, cada um tem que ter a sua experiência no reino. Eu não sirvo a Deus porque o meu amigo serve, o meu irmão serve, a minha esposa serve, o meu filho serve. Tudo isso é importante. Mas para eu servir a Deus, eu tenho que buscar essa experiência com Deus. É exatamente a situação de Jacó aqui. Então, ele faz aqui o voto, e aí ele diz, o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, e de tudo que me concederes, certamente darei o dízimo. Então, tudo é tudo que me concederes. E nós sabemos o que Deus concedeu a Jacó. O que Deus concedeu a Jacó? Um de cada vez, gente. Ao longo da vida dele? Muitas riquezas. Multiplicou o rebanho, em tudo que ele fazia, ele era abençoado. Então, tanto é que nós sabemos que quando ele volta da casa de Labão, ele estava literalmente abarrotado de bens e de riquezas. Labão via que Deus era com Jacó. Exatamente. Labão reconhecia que Deus era com ele, porque tudo quanto ele fazia, ele era abençoado. E aí vem a promessa dele, o voto dele nós sabemos aí que nessa caminhada dele, ele tem um encontro com Deus,
E a partir desse encontro é que efetivamente ele começa a sua caminhada. Ele é reconhecido, o Eterno muda o nome dele, né, de Jacó para Israel. E aí a partir daí que de fato ele tem uma experiência com o Eterno. Interessante que Deus abençoou tanto Jacó, prosperou tanto que quando Deus vai incentivar o povo a guardar o Shabat, ele fala, né? Se vocês guardarem os meus sábados, chamarem de santo deleitoso, vocês vão experimentar a minha alegria, vão cavalgar nas alturas e serão sustentados com a herança de Jacó. Olha aí. Quem guarda o Shabat tem a mesma prosperidade de Jacó, né? Olha aí, de tão abençoado que foi, né? Agora, queridos, esse não é um tema para barganha. Não se trata de dar para receber. Muito pelo contrário. É porque recebemos é que damos. De tudo que o Eterno tem nos dado. Então, Ele nos abençoando e nós participando da autossustentabilidade do reino. E nós veremos aqui a fundamentação bíblica dessa autossustentabilidade. Com relação à questão de alimentos, abram por favor em 2 Crônicas, um pouquinho para frente aí, 2 Crônicas 31, versos 5 e 6. 2 Crônicas 31. 5 e 6? Isso. 31, versos 5 e 6. Pode ler? Pode. Quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente. Querida, só um minutinho. Lê, por favor, a partir... Não, vamos ler a partir do 2 até o 6. 31 a partir do 2. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em divisões para oferecerem os holocaustos e as ofertas de paz e para servir, darem graças e louvarem o Senhor junto às portas da habitação do Senhor. O rei também contribuiu pessoalmente com animais para os holocaustos diários da manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas anuais prescritas pela lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção de seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Os habitantes de Israel que tinham se mudado para Judá e os próprios habitantes de Judá trouxeram o dízimo do gado, das ovelhas, bem como das coisas que haviam sido consagradas ao Senhor seu Deus, e juntaram tudo em vários montões. Queridos, os estudiosos, principalmente entre o nosso povo, pega essa última parte aqui, combatendo aí a doutrina ocidental, quando fala assim, tá vendo? Isso aqui é só alimentos. Dízimo de vacas, de ovelhas e tal, de cereais, não sei o que, não sei o que. E aí eles falam assim, como amontoar isso? Uma coisa é amontoar cereais, outra coisa é amontoar animais. Como que amontoa animais? E aí pegando essa última parte, o verso 6, os filhos de Israel e de Judá que habitavam na cidade de Judá também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, dízimo das coisas que foram consagradas a Adonai seu Deus, e fizeram montões e montões, significando aqui que eram de fato de todas as coisas. Dízimo tem a ver com bênção. É óbvio que se uma pessoa é agricultor, como que se dava antigamente, vamos supor aí, todos que conhecem a história, antigamente não havia moeda, não era o caso aqui, mas quando não existia moeda, como que era feito, como que eram supridas as demais necessidades? Por exemplo, eu só produzo arroz e feijão.
mas eu precisava de açúcar, de outras coisas. E aí o Guilherme produzia. Como que eu tinha as coisas do Guilherme e o Guilherme tinha as minhas coisas? Por escambo, por troca. Não é? Então isso é óbvio. Mas a partir do momento que surge moedas, né, que surge o dinheiro, isso vai sendo substituído. Né? Eu pego a minha produção, eu vendo, aí eu compro, aí eu já não preciso de trocar com o Guilherme mais, eu compro dele, eventualmente ele vem depois e compra de mim, mas deixa de ser uma forma exclusiva de aquisição de bens. Né? Então, inicialmente, é óbvio que a grande maioria vivia da terra, a grande maioria. Né? As riquezas, elas vinham prática e exclusivamente da terra. Então, nesse momento, é óbvio que desses produtos eram dizimados para que aqueles que estivessem se dedicando a Torá, do jeito que está aqui, né, no verso 4, olha aí, além disso ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem se dedicar à lei de Adonai. Ou seja, né, uma dedicação de ensino da Torá. Então, queridos, dízimo, ele é um ato de adoração. Né? Ele, na verdade, ele renova a nossa disposição de nos sujeitarmos, e sujeitar a nossa vida à fonte de todas as bênçãos, que é o Eterno. Reafirmando aí a nossa dependência incondicional. Ou seja, nós servimos ao Eterno independentemente de contrapartida dele. Agora, quando servimos, nós recebemos dele todas as bênçãos. Tudo que está na palavra, quando ele diz, eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição, escolham a bênção. E aí nós ficamos temerosos. Por quê? Porque ainda não temos um relacionamento de confiança com o Eterno, de modo a nos entregarmos completamente e de depender dele de forma exclusiva. Então isso que nos faz muitas vezes brecar ou sermos negligentes com a obra, porque aquilo que eu contribuo para o Eterno, e aí vem os argumentos, aquilo que eu falei, os do contrário falam o quê? Deus, você acabou de ler aí, Deus é o dono do ouro e da prata, dele são todas as coisas, Deus não precisa de nada. Gente, convenhamos, nós vivemos num mundo, e a oração de Yeshua é muito clara com relação a isso, fala que ele pede a Deus que não nos tire do mundo, mas nos livre do mal. Então, neste mundo, nós não vivemos sem recursos materiais. E os recursos materiais que nós temos, ou melhor, que o Eterno nos permite usufruir, tudo é dele. Então, é um verbo também que no judaísmo não se aplica, não se declara, eu tenho, eu possuo. Isso não existe. Isso está para mim, está para o meu uso. Eu sou um mordomo do Eterno em relação àquilo que ele tem colocado nas minhas mãos. E aí aquela parábola que Yeshua fala lá dos talentos, O Eterno nos dá talentos. E seja um talento, um talento aí em termos de dons, ou seja, recursos materiais, como estamos utilizando esses talentos, tanto num sentido quanto no outro. Aquilo que podemos fazer para o reino, nós estamos fazendo. Aquilo que podemos contribuir para o reino, nós estamos contribuindo. Então nós veremos aqui, tem uma parte que ela é como se fosse a natureza de tributo. Agora tem outras partes, e isso tem a ver, gente, com duas coisas. Primeiro é a questão
administração. Primeiro, é claro, a gratidão ao Eterno e reconhecimento da soberania dele. E a segunda é a administração que o Eterno nos ensina com relação a esses recursos. E para que o nosso coração não esteja no resultado dessa administração, mas sim priorizando o reino. Explico. Nós sabemos que quando fala dízimo, geralmente a pessoa já pensa logo nos 10%. E aí a gente fala assim, não, no judaísmo não é 10%. É muito mais do que isso. E nós vamos ver lá na Brit Hadashah, Novo Testamento, que é muito mais do que isso. Então, assim, é uma vida de entrega. Agora, é óbvio que tudo tem a ver com a motivação do nosso coração. Por que fazemos? Qual é a motivação do nosso coração? Eu faço porque eu amo o Eterno? Eu faço porque o Eterno tem me abençoado? Eu faço porque, de fato, eu reconheço que é dele que vem todas as coisas? Ou eu estou declarando para mim mesmo que eu sou o cara, que eu sou bom, que eu produzo e que eu consigo amealhar bens? Pois não. Eu achei interessante que você falou sobre reconhecer que tudo vem de Deus, que Jacó dependeu de Deus para o pão e para a roupa. E nós temos que ser assim. Pode ser uma pessoa bilionária, ela precisa depender de Deus para o pão e para a roupa. Porque à medida que a gente vai andando com Deus, a gente vai enxergando a vida de acordo com a perspectiva dele. Quando a gente tem uma virose boba, a gente cai de cama, não tem prazer nenhum em comer. Os bens, andar, apreciar, enxergar tudo. Se Deus não nos der, nós não temos condição de usufruir. Então a pessoa pode falar assim, mas você fez uma profissão, escolheu uma profissão rentável, é isso, aqui. Não, se Deus não abençoar, não será assim. Então é reconhecendo mesmo, seja em que nível o irmão estiver, é o nível que ele está sendo abençoado, é Deus que está dando, não é por causa do esforço dele simplesmente. Claro que Deus quer o esforço de nós, mas é o Senhor, vem dele. E o dia que meu pai faleceu, que as cortinas se fecharam, eu pensei assim, como a vida é leve, encerrou tudo. E nós estamos no palco agora, cada um de nós. Vai chegar a hora que vai encerrar também. E eu tenho pedido muito a Deus para me dar sabedoria cada dia que eu estou nesse palco, para eu viver de acordo com a vontade dele, para eu não perder oportunidades de agradá-lo. Então isso muda completamente a nossa visão desse mundo material. A gente usufrui com alegria, mas com essa perspectiva da fugacidade da vida terrena. Queridos, conforme eu falei, no judaísmo nós praticamos 3 modalidades de dízimos. Maaser Rishon. Maaser Rishon, abram lá em Números 18. Maaser Rishon, Maaser Sheni e Maaser Ani. São 3 modalidades, cada qual com a sua especificidade. Números 18. Então, o Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo, esse Rishon aí, de primeiro dízimo, que era dado aos levitas. Números 18. Vamos ler aqui, a partir do verso 5, fala assim, 18:5. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos os levitas do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para Adonai, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é, para serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais Adonai a Arão: eis que eu te dei o que foi separado, olha aí, das minhas ofertas. Mas o que? Com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel,
dei-as por direito perpétuo como porção a ti e a teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Aqui está falando das ofertas, né? Mas começa pelas ofertas e nós vamos ver chegando lá nos dízimos. Então tudo que era santo, ele falou assim, isso aqui é dedicado a Adonai. Adonai era para ele. Aí o que ele fala para Arão? Eu estou tirando essas coisas que são consagradas a mim e dando para vocês. Para quê? Para o serviço sacerdotal. E aí segue, né, a parte das ofertas, verso 12: todo o melhor do azeite, do moço, dos cereais, as suas primícias que derem a Adonai, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem a Adonai serão teus. Tudo que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. E aí ele segue, e ele vem para o capítulo 20, para o verso 21, olha aí. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si pecado e morro. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam a Adonai em oferta, olha aí, os dízimos são apresentados a Deus em oferta. O Eterno fala o quê? Dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. E aí é óbvio que o grande argumento para hoje, e nós vamos chegar lá, né? Bom, mas aqui tinha tempo, né? E o Eterno, é claro, aqui ele dá o dízimo aos levitas. Nós começamos aqui, qual foi mesmo o primeiro verso que falou de dízimo? Isso, é o Eterno permitindo ali Abraão dar o dízimo a Melquisedeque. Guardem este nome, Melquisedeque. Daqui a pouco vocês entenderão. Então, não tinha levitas, né? A Torá foi dada muito tempo depois. A Torá não, perdão. A materialização da Torá foi feita muito tempo depois no Sinai. Mas é óbvio que a Torá sempre existiu, né? Então a Torá ela foi dada lá no Éden. Tanto é que o conceito de pecado é a transgressão da Torá. Se houve pecado no Éden, é porque a Torá foi transgredida no Éden, é óbvio, né? E outro verso que corrobora isso de forma fantástica é aquele que o Eterno dá testemunho de Abraão. E Abraão ordenou a si e aos seus filhos depois dele, pois ele guardou os meus estatutos, ordenanças e mandamentos. Ou seja, como ele guardou estatutos, ordenanças e mandamentos, sendo que isso só foi materializado depois? A resposta é muito simples. Antes ela não estava aqui escrita em tábuas de pedra nem em rolos de pergaminho. E é exatamente isso, né, numa renovação de aliança que o Eterno fala conosco. Lá em Jeremias 31 e seguintes, quando fala que ele renovaria sua aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança, né, essa aliança materializada aqui com tábuas de pedra e rolos de pergaminho, mas escrevendo a Torá, a instrução dele na nossa mente e no nosso coração. E isso se repete lá em Hebreus, está em Jeremias 31 e repete em Hebreus. Então, queridos, esse aqui é o Maser Rishon, é o primeiro dízimo. Esses são os 10% do serviço sacerdotal. Nós temos o segundo dízimo, que é o Maser Sheni.
Esse Maaser Sheni, ele está exatamente nessa porção que nós estudamos no Shabat. Deuteronômio 14, versos 22 a 27. Deuteronômio 14, 22 a 27. Diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Vejam aqui a lógica, gente, disso aqui. E perante, olha aqui, certamente darás. Ou seja, não tem dúvida, ninguém duvida. É algo certo, né? Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante Adonai teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das suas vacas, das suas ovelhas. Para quê? Para quê, gente? Para aprender a temer Adonai. Aleluia. Para que aprendam a temer a Adonai, o teu Deus, todos os dias. Então, isso aqui tem uma finalidade: colocar temor no nosso coração. Temor, gente, é reverência, respeito. Não é medo. É reverência e respeito. Agora, olha que interessante. É alimento, né? Tem que comer. Olha a conversão agora. 24. Todavia, quando o caminho te for comprido demais, que não os possa levar, por estar longe de ti, o lugar que Adonai teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, quando Adonai teu Deus te houver abençoado, então faz o quê? Converte em dinheiro. Converta em dinheiro, venda-os. Olha aí, venda tudo, e leva o dinheiro na tua mão e segue para o lugar onde Adonai teu Deus escolher. Esse dinheiro, olha aqui, esse dinheiro, fazer o que com ele? Nós vamos doar ele? Gente, esse aqui é o Sheni, esse é o segundo dízimo. Esse segundo dízimo é nosso. É nosso para uma finalidade. Nós já falamos. Primeiro, para que nós aprendamos a temer, ou seja, reverenciar, respeitar o Eterno, né? E para uma outra finalidade, qual seja? E troquem o dinheiro pelo que desejarem: boi, ovelha, vinho, outras bebidas inebriantes. Não era suco de uva, não. Para festas. Ô, gente, quando fala aqui, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, qual que foi o local que o Eterno escolheu para fazer habitar o nome dele? Jerusalém. Ô, gente, isso tem que ser respondido em coro. Jerusalém, o Eterno escolheu ali para fazer habitar o seu nome. Nós não temos aí 3 festas, estudamos nessa porção, o último capítulo dessa porção, as 3 festas obrigatórias, todas são santas convocações. Essas 3 tinham que subir para Jerusalém. Olha que interessante. Se nós praticássemos isso aqui, ou seja, se nós reservássemos, gente, isso é princípio de administração, se nós reservássemos 10% é o primeiro dízimo, Maaser Rishon. Agora eu vou separar mais 10%, para quê? Para mim. Para quê? Em reconhecimento daquilo que o Eterno tem me dado, em reverência e tal. E ele está falando que eu tenho que ir lá em Jerusalém, que foi lá que foi o local que ele escolheu. Então, em quaisquer dessas festas, quais são as 3 festas? Pêssach, Páscoa, Shavuot, semanas, ou Sukkot, ou tabernáculos, ou cabanas. Então, em uma dessas festas, eu vou pegar o dinheiro que eu economizei o ano inteiro, os 10% que eu fui ali juntando e aplicando ele, multiplicando ele, e eu vou
celebrar uma destas festas em temor, em reverência, em respeito ao Eterno, lá em Jerusalém. Já sei que eu vou parar lá. Gente, isso é um princípio de administração. Isso é um princípio de administração. E o Eterno, Ele nos abençoa sobremodo quando nós fazemos isso da forma certa. Se eu tenho essa motivação, o Eterno vai multiplicar esse negócio. Oi, Evandro. E falando que a gente não estuda férias quando estuda Shabbat. Olha que férias. Tá vendo, Juliano? Lembrei da Juliano. Não tem férias, não? Olha aí. Para as férias, para a onda local e o recurso. Você já pensou? Exatamente. O Eterno nos dá recursos, né? Nos ensina a administrar os recursos que Ele nos proporciona para que nós celebremos lá em Jerusalém. Lindo demais. Ô, gente, esse negócio é tão profundo. Eu gosto sempre de falar porque a Maria Lúcia, ela é meio assim, ela tem umas coisas que eu fico meio impactado, sabe? É mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Nós reunimos 1.000. Separamos 1.000 para gastar lá. Aí chega lá, a gente gasta 700, por exemplo. E aí chega no aeroporto, aí ela vem e fala assim: querido, nós separamos 1.000, nós só gastamos 700. Não pode, nós temos que gastar 1.000. O que ela faz? Vai para as lojinhas do aeroporto e gasta tudo lá e fala: não, eu vou deixar o dinheiro aqui em Jerusalém. Vamos abençoar os irmãos. E Deus abençoa a gente, né? Baruch Hashem por isso. É uma bênção, né? Poder fazer isso. Amor, interessante que isso ensina princípios de administração, né? Se o irmão, no passo de fé, começa, eu creio na palavra, eu vou juntar agora 10% por mês para isso. Para um dia Deus abrir as portas e ir para Jerusalém, porque dinheiro é sagrado, não mexe para nada, pode fazer o que for. Deus vai multiplicar, vai dar oportunidade, a pessoa vai vender um lote, vai comprar um lote, depois vai vender muito mais caro. Uma mulher falou comigo: eu sou doida para Jerusalém, meu marido não deixa, marido incrédulo, rico, mas incrédulo. E agora que Deus te dá, ela foi sorteada no plano de capitalização, na época, em 2009, 30 mil reais, hoje tem uns 100 mil, sei lá. Né? Então Deus abre as portas mesmo. E à medida que a pessoa vai juntando aí, Deus vai ensinando a administrar em todas as áreas, né, amor? Gente, só prospera. A prosperidade é uma questão de mentalidade. Uma pessoa mesquinha, ela nunca prospera. E tem gente que acha que segurar tudo faz com que a pessoa enriqueça. É o contrário. O dinheiro, ele tem que circular. É outra coisa que eu aprendi com a minha esposa. Porque lá em casa, assim, eu sou mais seguro um pouco e ela é mais soltinha um pouco. E na época da pandemia tudo fechado, né? Aí ela ficava triste, aquele negócio triste assim e tal. Aí eu falei: querida, não, você vai fazer compra? Como assim? Tá tudo fechado. Não, eu vou fazer esse comércio girar, eu quero colocar esse comércio para andar. E ela ia nos poucos comércios que estavam abertos, né? Deixar um dinheiro lá para fazer o comércio girar. E Deus abençoa. Então, assim, é muito interessante, né? Porque a gente não pode. É claro que nós devemos gastar com responsabilidade, mas nós não podemos ter mentalidade mesquinha. Uma mentalidade mesquinha, ela não prospera. Por quê? Porque não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Queridos, aí nós temos o terceiro dízimo. Olha aí, então o primeiro é para o serviço. O segundo é nosso. É esse aqui que nós estudamos na porção. E tem o terceiro. Esse terceiro tem particularidades nele. Esse terceiro é chamado de Maser Ani, que é o dízimo dos pobres. Como funciona? Está em Deuteronômio 14, vamos ler os versos 28 e 29. Olha aí. Gente, com relação aí ao Sheni, só voltando aqui, no verso 26 fala assim, o Evandro leu, né? Mas só para dar uma ênfase, esse dinheiro que você vendeu todas as coisas, dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma. Olha que delícia. Se você quiser,
vaca, ovelha, vinho, bebida forte. Olha aí, não pode beber? Onde que está isso? Você pode comprar bebida forte. Não pode embriagar. Não pode, exatamente, tornar-se viciado. Ou qualquer outra coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante Adonai teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Olha aí, olha o princípio sendo cumprido. É um momento de alegria, um momento de gozo, de regozijo, de gratidão para com o Eterno. E aí vem então agora o dízimo dos pobres, que é o Maser Ani, nos versos 28 e 29. Ao fim de cada 3 anos, olha aí, então de 3 em 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão, para que Adonai teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então aqui também é um momento de comunhão com os pobres. Percebam que virão, o levita, porque faz parte mesmo, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão, para que Adonai teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, da mesma forma que o Sheni é uma forma de comer e nos alegrarmos para com Adonai, aqui também o dízimo dos pobres tem a mesma finalidade, de suprir as necessidades deles. Meu Deus, esses pobres aí, eu prefiro ver de uma forma assim, pode ser pobre mesmo, mas aquele restaurante que você falou que tem no muro lá, que fica 24 horas servindo alimentos para quem quiser. Sim. Então, quem é pobre? É aquele que está precisando, está com fome naquele momento, chega lá, chega a ter forno, não é verdade? Sempre chegar lá vai ter alimento, né? Mas isso aqui está naquele contexto que Yeshua fala assim: os pobres sempre terão convosco. Ou seja, gente, raciocinemos. Não é teologia da prosperidade, mas é a prosperidade da teologia. Se diligentemente obedeceis a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar Adonai vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas à vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite, e vai, bênção, 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 bênção. Qual que é a lógica e qual que é a regra do Shema no meio do nosso povo? A obediência gera prosperidade. Ser diligente. A obediência gera prosperidade. Se todos seguirem esse padrão, como haverá pobres? Então, por que há pobres? Entendeu, Miguel? Estão obedecendo. Tem princípios na palavra, por exemplo, gente, no judaísmo, eu falei sobre isso outro dia com relação ao pão da vergonha. Qual que é o princípio da palavra? Olha em Gênesis, em termos de do suor do teu rosto. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, e lá na Brit Hadashah é taxativo: aquele que não trabalha, que não coma. Olha aí, gente. Então o princípio é o trabalho. Quando Yeshua fala que os pobres sempre terão convosco, e aqui os pobres aqui, eles são muito considerados aí entre todos os estudiosos como estrangeiros, porque pela lógica, quem tiver enxertado vai prosperar. fatalmente, inexoravelmente, nem se a pessoa não quiser, não tem como não prosperar. Então esses pobres aqui são pessoas de outras nações, todos falam isso, são pessoas que ainda não têm um relacionamento com o Eterno e não tiveram ainda a oportunidade de prosperarem, porque à medida que eles forem sendo fiéis e se relacionar com o Eterno, não tem como, as bênçãos os atingirão. E aí quando fala que essas pessoas sempre terão conosco, é porque obviamente tem aqueles que não querem mesmo,
Vocês já viram, alguém aqui certamente conhece alguém preguiçoso. Você quer coisa mais terrível do que alguém preguiçoso? Misericórdia. Misericórdia, porque a pessoa tem que amar o trabalho. Né? E aí, o que o mundo pregou? O mundo pregou assim: quem inventou o trabalho? Né? Não, nós temos que amar o trabalho. Né? O trabalho é uma bênção. Agora, há quem não goste. Então, essa pessoa que não gosta, ela é uma pessoa improdutiva. Sempre haverá pessoas desse jeito? Haverá. E para essas pessoas, nós vamos acudir? Vamos. Né? Não vamos deixar ela morrer de fome. Mas, na medida do possível, nós vamos ensinar o caminho para ela, por exemplo. Eu poderia dizer, resumindo, né, os 3 ritmos, eles são um tipo de comunhão. A primeira, de uma comunhão com o Eterno. O segundo, uma comunhão entre os irmãos. E o terceiro, a comunhão com as pessoas necessitadas. Sem dúvida. Interessante, mas é exatamente isso. Legal. Exatamente isso. Além de um reconhecimento, um sentimento de gratidão, de dependência, né, conforme Jacó declarou, né, que ele precisava ali do pão e da roupa, do alimento e da roupa. Olha aí. E Yeshua fala sobre isso lá no Sermão do Monte. Ele fala: vocês estão preocupados com essas coisas? Isso é falta de quê? De fidelidade, ó. Se diligentemente obedecerdes. Estou preocupado com isso por quê? O Eterno sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E aí ele fala o quê? Buscai, pois, o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Então existe uma ordem de prioridade. E se obedecermos essa prioridade, as demais são consequências desta prioridade. Pois não? Uma coisa que a gente observa muito claro na Torá é que Deus é muito justo. Ninguém é vítima, né? Deus não faz injustiça com ninguém. Cada um de nós está passando pelo que precisa passar para crescer, para aperfeiçoar, para ficar mais forte. Né? Quando a gente vai ajudar, eu não vou citar, né, muito detalhado assim, mas nós dois, com as pessoas que a gente tem buscado ajudar, às vezes a gente chega junto mesmo com algumas pessoas que estão tendo dificuldade, a gente oferece trabalho, condições boas e tal, e você vê que o dinheiro escoa todo no local. A pessoa já está ganhando bem daqui, dali, uma outra coisa, e vai escoando tudo. Ou escoa no vício, ou escoa no jogo, ou escoa no esbanjamento mesmo, sem planejamento. Aí você vê se essa pessoa não quer ter, ela quer só o pão de cada dia. Né? Ela prefere o vício, ela prefere alguma coisa assim, né, que já está dominando, do que melhorar a vida. Então a gente vê assim, que todos estão passando por situação, todos nós, né, que precisamos passar. E aí não é que a gente não vai ajudar, porque nós temos ajudado algumas pessoas e a gente vê isso. Chega no ponto que Deus fala assim: está trabalhando, tá? Então tá, ele só não vai conseguir crescer, subir, porque ele não quer. Eu todo dia que cheguei vai fazer isso aqui. Mas está trabalhando, então eu continuo ajudando. É uma economia que a pessoa pratica, que ela não quer mesmo reter, quer depender. Ela não quer crescer para ajudar outros. Está ali na mão da pessoa para crescer, porque se a pessoa tiver o objetivo, algo, Deus vai prosperar naquilo. Mais uma vez, né, Deus? O inimigo tenta copiar e fazer do jeito dele aquilo que o Eterno já providenciou para a gente. Então, as doutrinas políticas, né, mostram que esse é o caminho da prosperidade de todo mundo, né? Não é de um ou de outro, é de 100% da população. Né? Então, certas ideologias pregam justamente o contrário. Né? Exatamente. Então, essas ideologias contrariam a palavra do Eterno. Gente, é tão interessante, vejam bem, e olha como que é a natureza humana. O Eterno, quando lidava diretamente com o povo, né, diretamente, diga-se, por meio dos profetas, né, sacerdotes, depois profetas, vamos pegar a época aí antes de Saul, né?
toda a nação, o povo de Deus, estava debaixo de um governo teocrático, ou seja, seguiam exclusivamente as leis do Eterno, as instruções do Eterno, ou seja, a Torá. E aí, olha para vocês verem, o Eterno nomeia Israel como uma nação sacerdotal, para que a nação sacerdotal fosse luz para as outras nações. O que a nação que deveria contagiar as outras e ensinar as outras fez, melhor dizendo, a nação fez. O que ela fez? Ela quis ser igual às outras nações, né? Dá-nos um rei conforme as outras nações. Mas peraí, como assim? E o que o Eterno fala para Samuel quando o povo faz esse pedido? Traduzindo mais ou menos, vocês vão ter que pagar imposto, vão ter que pagar... Não, mas o que está antes disso, e essa é a consequência, mas o que está antes disso? Não foi você desejar. Igualar as outras nações. Eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. A mim. Querem um rei? Deu o rei para eles. E aí, olha o que vai acontecer. Agora vem as consequências. As consequências são quais? Vocês estão aqui um sistema teocrático, né? Vocês dizimam, celebram festas, têm comunhão de uma forma plena com o povo, com essa nação que deve ser luz para os outros. Só que além disso, vocês terão agora que pagar tributo ao rei. Essa carga tributária eu acho que ela é pequena demais para vocês, vamos aumentar ela. Foi colocar o governo na mão de homem. Gente, você sabe quanto que a carga tributária é nossa nesse país? Não. Quanto que é, mano? Na ordem de 40%. 43%. E não tem 10% para nós, né? O governo não nos devolve 10% para a gente já dar. Não, ele não nos dá nada, né? Não nos dá nada. Nos tira 43%. O Eterno nos dá tudo e não nos tira nada. Fiscal embaixo aí mostra, é altíssimo. Não, rapaz, é terrível. Já é socialismo. Ó. E olha pra você ver, e na época, lá atrás, quando instituiu o imposto de 20%, né, que era chamado o quinto, né, o pessoal achava isso aí, o quinto, achava muito. Tiradentes morreu por isso. Exatamente, era o quinto dos infernos. E hoje paga 43% e tem gente que está bem com tudo, né? Então, assim, eu reclamo de ter que cumprir a Torá. Então, é muito louco. Ô, gente, vamos pro texto. O ANI, qual que é o percentual dele? Hã? O ANI? Assim, o dízimo é sempre 10%. Só que o ANI, ele é de 3 em 3 anos. Tá, aí foi bom você ter perguntado. De 3 em 3 anos. Como que o nosso povo faz hoje? Né? Lá em Israel, aqui tem algumas comunidades que praticam assim. Outras continuam praticando de 3 em 3, porque, na verdade, por exemplo, se nós praticamos de uma forma, outra sinagoga pratica de outra forma, né? Por exemplo, nós dividimos os 3, ao invés de dar 10% de 3 em 3, nós damos 3,33 ao ano, um exemplo. Isso é uma forma. Mas a sinagoga aqui em Belo Horizonte, ela reúne esse dinheiro e faz isso de 3 em 3 anos. Então isso não tem problema. A Torá fala que é de 3 em 3 anos. Então não altera. O importante é a comunhão, a destinação, que a destinação seja cumprida, a ordem do Eterno, conforme Deuteronômio 14, 28 e 29, isso tem que ser cumprido. Então, o que algumas sinagogas fazem? Elas administram isso e a pessoa faz a doação desses 3,33 e já vai fazendo o repasse. Isso é por ano, né, Deus?
Hã? 3,33 para que em 3 anos complete 10. Então, na verdade, Claro. 3 por mês. Não, de qualquer modo é 3,33. Por ano. Se eu ganhar o dinheiro hoje é 3,33. Se eu ganho dinheiro em um mês é 3,33. Se eu ganho dinheiro num ano é 3,33. Porque é a cada 3 anos. Não, 10% a cada 3 anos. Mas é o dízimo Sim, do mas é ano. do dízimo daquilo que o Eterno te dá no ano. O princípio é o mesmo. É o mesmo princípio de dízimo. É mesmo se já todo mês 10%, É, ué, mesma coisa. para onde? Você faz a poupança, vai guardar. Entendeu? Eu sou diarista. Eu ganho lá R$200 por dia. Eu já vou tirar o dízimo. É 3,33 de 200, vai dar 6 alguma coisa? Beleza, então eu já separo aqui. Entendeu? Todo dia eu tiro um pouquinho para aquilo ali. Eu posso fazer essa doação mensal, eu posso fazer essa doação anual, não tem problema. Eu posso fazer essa doação trienal, mas esse dinheiro tem que ficar separado. Adilson, esse dinheiro. Né? Doação diga-se na forma de comunhão. Segue o mesmo princípio do Sheni. Não é dar o dinheiro. É ali fazer com que essas pessoas ceiem, participem de comunhão. Vamos voltar lá, Deuteronômio 14. Adilson, Oi. qual que seria mais interessante, por exemplo, na comunidade chegar nesse nível aí de cumprir essa mitzvah aí de abençoar o pobre, né? Como diz, 6,66. é mais interessante isso, a congregação em si direcionar esse dinheiro para uma comunidade específica ou pessoalmente, por exemplo. Pessoalmente fica uma coisa assim, né? Só o Eterno que está vendo. Mas uma obra feita que engloba o corpo também é interessante se pensar, né? Com certeza. Olha aqui para você ver. O verso te responde isso. Fala assim, olha: ao fim de cada 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto do 3º ano e você vai guardar esse dinheiro. E aí virão o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade. Isso aqui é para quê, gente? Tem uma sinagoga aqui, tem uma sinagoga em Fabriciano, deveria ter, né? Uma sinagoga em Patinga, outra em Valadares, outra. Cada qual cuidando do seu próximo, entendeu? Não é vir gente de outros lugares e vir para Timóteo, por exemplo. Não é isso, o objetivo não é esse. Para quê? Olha aqui, que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão. Isso aqui é um princípio de comunhão. Comerão e se fartarão, para que Adonai teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Isso é comunhão. Isso deve ser feito de forma coletiva. Para que o mandamento Seja cumprido na essência. todo mundo pode cumprir sem dúvida. Ué. Entendeu? Então aqui, por exemplo, nós podemos fazer isso, vamos fazer uma grande festa, vamos chamar todo mundo, os órfãos, viúvas e necessitados da cidade aqui, por exemplo. Timóteo só tem aqui. Ah, mas puxa vida, aqui tem pobre demais. É o que o Eterno está nos mandando fazer. Então vamos juntar os nossos dízimos que vai dar certo. Não se preocupe. Se nós fizermos a nossa parte, nós não precisamos preocupar com a parte eterna. Compete a nós. Isso aí, gente, é aquela multiplicação dos pãezinhos e dos peixinhos. Né? Uma coisa que o pessoal Isso multiplica. Aqui, ó, gente, não é brincadeira. Maria Lúcia está aqui, ó. Eu e ela, nós temos experiência prática de comida em dias de festa. É assim, é uma comida que você olha e fala assim, né? Então olha que eu brigo, querido, você não dá nem para mim. Né? Ó, eu comi até me fartar, ela comeu até se fartar, e todas as pessoas que chegaram na nossa casa comeram até se fartar e sobrou comida. Impressionante. Nós já vivemos isso quantas vezes, querido? Sempre, todo Shabbat, principalmente, eu tive isso. Não, mas é uma coisa, gente, só quem vive isso é que pode dar esse testemunho. Esse negócio é real. Aí nós compreendemos a multiplicação dos peixes que Yeshua fez. E que no final das contas sobrou aquele monte de cesto aí. Antes de sair para ver a sinagoga, né, fizemos a leitura hoje de João 6, que fala aqui no versículo 4: aproximava-se a festa de Pessa, realizada pelos habitantes de Judá. Então, quando Yeshua olhou e viu uma grande multidão se aproximando, disse a Filipe:
onde poderemos comprar pão para todas essas pessoas se alimentarem? Yeshua disse isso para testar Filipe, porque Yeshua sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem metade do salário de um ano seria suficiente para comprar-lhes pão. Cada pessoa daria apenas uma mordida. Um dos talmidim, discípulo André, irmão de Kefa, disse: há um jovem aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que isso representa para tanta gente? E aí a gente sabe que Yeshua vai fazer a multiplicação, vai alimentar todos. Era uma multidão que estavam ali, possivelmente chegando a Jerusalém, até porque estava aproximando Pêssego, para cumprir uma... Para a festa, exatamente, para a festa. E ele se preocupou com esse povo, né, que estava ali. E é interessante, gente, que esse dízimo aí, o Sheni, né, ele tem essa função também. Tem vários rabinos que falam isso, né, que quando nós estamos, por isso é que não pode voltar o dinheiro. Tipo assim, o que você guardou durante o ano como sendo dízimo Sheni, ele é nosso, mas não é para sobrar. Você não vai economizar esse dinheiro para sobrar dinheiro para você, porque ele tem uma finalidade específica. Então, chega lá em Jerusalém, você vai gastar ele todo. Compra perfume no aeroporto. Você compra, não, e vai ajudar o pobre também. Se tiver alguém lá, alguém que não tem. Ô, gente, aqui, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. O Evandro mencionou aqui a experiência que nós tivemos lá em Jerusalém, né? Às vezes que a gente vai, existe lá uma cantina, um restaurante, lá no Cotel, né, que é o Muro das Lamentações, ele fica aberto 24 horas por dia. E comida à vontade, fresca, Tudo muito organizado, né, à vontade, 24 horas, qualquer hora que chegar lá tem comida. Isso é bom, mas como assim? É óbvio que a gente não vai abusar, né? Nós temos condições, a gente não vai ficar indo lá e tudo, mas aconteceu de uma judia nos convidar para ir lá até para conhecer. Foi. Então vem cá que eu vou mostrar para vocês como que funciona isso aqui na prática. Como que funciona na prática esse Sheni. Entendeu? E aí nós fomos lá para ver um restaurante, mais ou menos do tamanho dessa sala, né, com a cozinha no fundo e comida, panelas e panelas de comida. Aí chegava um grupo de pessoas, estrangeiros, né, chegavam lá, aí vinha alguém, sempre tinha alguém lá para servir e tal, e as pessoas comendo à vontade. Eles visam os judeus que estão voltando, né? Os judeus africanos, os americanos, todos os judeus que estão voltando, que estão começando a vida lá, podem almoçar e jantar todos os dias lá até estabilizar a vida. Mas, gente, a pessoa está em Jerusalém, ninguém vai a Jerusalém por conta própria. E foi interessante nessa viagem última agora da guerra, irmãos, a gente não contou para vocês, mas nós tivemos a oportunidade de conhecer a sinagoga subterrânea. A gente nem sabia que existia e a gente chegou aí ao ponto onde ficava o Santo dos Santos no templo original. Você vai andando lá por dentro, é uma coisa mais só deles mesmo, que Deus nos deu a oportunidade de ir. Eu fico pensando quando a gente vai, quando a gente assusta, a gente está vendo as coisas, sabe? Como é que eu cheguei aqui, gente? Sabe? Porque a gente nem imagina, Deus prepara, igual esse restaurante lá, que celebrou o Shabbat com isso. Nós levamos tudo, compramos tudo, chegou lá, não, vamos celebrar com os ortodoxos aqui, com o pessoal aqui. A gente foi para o restaurante deles, comida maravilhosa, eu disse, meu Deus, olha o que o Senhor faz para a gente. E tem gente que mora lá que não conhece, nunca teve a oportunidade de ir, né? Então é gostoso poder ter essa experiência com Deus. Quem ainda não foi, quando for, esteja muito atento para as bênçãos. Deus vai preparar surpresas. Ai, eu quero muito tomar comigo. Deus nos livre. Ah, não, agora eu quero essa bênção também. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que Yeshua preocupou com as sobras. Aí ele disse: exatamente, as sobras para que nada seja desperdiçado. Eu vejo que nós pecamos muito nos desperdícios. Ô, gente, eu falei sobre isso outro dia, né? A questão do desperdício de comida, principalmente aí em relação às crianças, né? Nós pais, nós temos que ensinar para os filhos a comer o necessário, né, para que não haja desperdício. E outra coisa, o respeito com o alimento no que toca a manuseio, a deixar o alimento cair ou às vezes pisotear o alimento. A moraquesa deu um testemunho do dia, ela ficou meio chateada, achando que era só por causa do Henrique, ela até perguntou para você, diz ela que, ela disse, nossa, foi ótimo acontecer aquilo, que ela começou a ensinar para o Henrique que a comida é sagrada, que antes caía, ele deixava, pisava, aí diz que agora quando cai, ela fala assim, o que é o alimento? Sagrado, aí ele entrega a mãe, né? Então ele já está começando a ter esse respeito pelo alimento.
Sobre essa questão dos pobres, a gente vê assim, o cunhado da minha irmã faz muito isso em Natal, ele leva um caminhão de brinquedos para as periferias e tal. Aí de vez em quando a gente fica pensando, Adilson, assim, vamos na tal festa, vamos fazer um banquete, uma favela, tal. Teve uma época que eu e a Adilson saímos no Shabat, a gente tomava ceia e saía distribuindo comida na cidade. Era a coisa mais difícil, nós encontrávamos necessidade, a gente voltava com marmita. A gente fazia marmitex de estrogonofe, batata palha e arroz, era só comida top, assim, bem saborosa, que era pro Shabat, né? Nós ficávamos quase pedindo, pelo amor de Deus, aceita uma marmita. Não, aconteceu. Eu chegava assim, Não fazer isso. comida. A gente foi com ele. Então, mas aqui estava difícil, não, a gente não estava encontrando, não voltava com uma para cá. Nós voltamos aqui, a gente às vezes saía só com 6, a gente via que tinha dificuldade, saía com 6, mas não estava com 4, com 3. Nós achamos uma família aqui perto do onde era o Santa Efigênia ali. Aí nós ficamos felizes que. Muito obrigada, vou voltar com as mãos vazias. Interessante. É que a gente, graças a Deus, gratidão, né? Para você que deu a questão da diarista, né? Os filhos da gente, que ganha R$200, né? Então ela tira ali 10%, né? Do levita, dos R$200, R$20 para as festas, Guarda. né? E R$6,66 para os pobres. Sim. E aí o que fica para ela é 153 e pouco, eu fiz o cálculo aqui. Igual o senhor Evandro falou, nós já estamos num país comunista. Para quem tem um salário relativamente alto, aí é 11% do governo, tanto do imposto de renda retido da fonte, aí você vai, né, também honrar o eterno com os 10%, quase. Quando você solta, você fala, não posso fazer conta, não, se eu fizer conta, eu fico sem nada. Não, mas o diarista não paga imposto, não, né? Não, a diarista, ela fica livre, mas para quem tem um salário relativamente alto, ele, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Ele não pode nem sonhar em fazer conta. Porque quando ele for tirando, ele já. Não, mas é o contrário, O Juliana. governo já tira 11%. O imposto de renda já tira. Não, é 27,5% a alíquota de imposto de renda. Não, por exemplo, às vezes eu vejo no colégio de José 600 num, 500 de outro. E Jesus, amado, não é muito barato. Você paga pro governo. Eu vi uma explicação que é assim, ele tira 10% de 1.000, Mundo espiritual, né? Aí ficou 900. Aí vai tirar 10% agora dos 900, que seria 90. Não, é aquilo que o Eterno dá. O Eterno deu 1.000. Então é 10% de 1.000 é 100. Mais 10% de 1.000 é 100. Mais 10% de 1.000 é 100. Entendeu? Então você fica com 70%. E aí você administra dessa forma, né? Colocando. Não pode nem fazer conta. Nós somos os princípios mais elementares para a gente prosperar e não ficar fazendo conta, né? A não ser depois alguma coisa, como você fala, as compras que você vai fazer para expansão, né? São compras de alavancagem, né? Dívidas. Gente, o princípio é não fazer dívidas. Nós não fazemos dívidas à toa. Agora, tem dívidas que são investimentos. Por exemplo, uma casa própria. É óbvio que pode fazer, sem problema. Para quem precisa ir de um carro para o trabalho, não tem problema. O que não pode é, por exemplo, o cara tem um carro que atende as necessidades, ele não tem condições de comprar um melhor, e aí ele compra uma Ferrari, por exemplo. Não consegue nem pagar o imposto de uma Ferrari. Então tem um veículo, por exemplo, gente, que ele paga 1% de imposto. 1%. Uma motocicleta, ele paga 1% de imposto. A pessoa tem condição de ter uma motocicleta. Aí fala assim, não, mas agora eu quero ter um carro. Tudo bem. Mas você sabe que um carro ele paga 4% de imposto? Você paga 1%. Outra coisa, a motocicleta ela faz 50, 60 km por litro. O carro ele vai fazer no máximo uns 10. Então, quer dizer, muda tudo. Então, para alcançar o status, a gente tem que fazer essas contas. Eu estou dizendo o seguinte, tudo isso deve ser feito de forma responsável e planejada. Então, é porque o problema é esse, que eu estou dizendo, qual que é a dívida condenável? Uma dívida condenável é a pessoa que pode andar num Corolla, ela compra um Camaro. Qual que é o sentido disso? O Camaro custa R$500 mil. O Corolla custa 160 mil.
Precisa de melhor? Entendeu? Não, se tiver condições, gente, não tem problema nenhum. Eu estou comprando, não devo nada para ninguém, né? Tá tudo certo. Isso aqui eu estou usufruindo, até está me permitindo ter, sem problema. A questão é que a gente vê pessoas que fazem dívidas, se colocam numa situação delicada simplesmente para atender ali um capricho, uma vaidade. Então, não é problema ter. Quer comprar uma Ferrari? Baruch Hashem por isso, não tem problema nenhum. Mas saiba que o imposto de uma Ferrari é 4%. Vou colocar em R$1 milhão, 4% de 1 milhão. Sem necessidade, né? É o valor de um outro carro. Às vezes mora até de aluguel, não tem uma casa aí, não tem nada ainda. A pessoa, por exemplo, exatamente, a pessoa que está faltando coisa básica, ela compra um iPhone de R$10 mil. Não tem problema ter um iPhone, mas no seu devido tempo, né? Existem aí prioridades, né? Se a pessoa pensar no versículo, ninguém deveis nada a não ser no amor, toda vez que ela quiser fazer uma dívida de alavancagem, ela já vai pedir conselho. As outras dívidas ela nem vai fazer, porque ela vai seguir esse princípio. Verdade. Gente, o texto mais polêmico sobre dízimos, né, o capítulo, o livro mais polêmico sobre dízimos é o livro de Malaquias. O livro de Malaquias ele tem um contexto. Primeiro ele começa falando do amor de Adonai pelos filhos de Jacó. Então ele começa: sentença pronunciada por Adonai contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz Adonai, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Olha que coisa terrível. Isso é total ausência de reconhecimento. É aquele pai que faz tudo pelo filho e o filho não reconhece. O que você está fazendo para mim? Você não fez nada mais que obrigação. Eu estou te pedindo alguma coisa? Não tem assim? Terrível. Isso é terrível. Ingratidão. Mas eu vos tenho amado, diz Adonai. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse Adonai, todavia amei Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz os seus montes uma assolação e dei herança aos chacais no deserto. E aí ele vem falando, no verso 6 ele fala: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Se eu sou o Senhor, diz Adonai Tsevaot, Adonai dos exércitos, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Aqui diretamente aos sacerdotes, vocês estão desprezando o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa de Adonai é desprezível. Isso aqui é quando cai na rotina, quando cai no automático. Foi o que aconteceu com o nosso povo lá no deserto, que o Eterno estava provendo o pão, com o maná, e eles falaram isso aqui: nós vamos continuar comendo esse pão desprezível? Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não é isso mal? Ou seja, olha aqui, já enviesaram o caminho todo. Não pode ter sacrifício de animal defeituoso. Aí pega um animal cego e vai e faz o sacrifício. Tudo enviesado. A intenção é provavelmente pegar o melhor para ele, tem um melhorzinho, deixa eu levar o que está com defeito. Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso, olha aqui, o Eterno falando assim: leve isso aí para o seu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Pensou? Levar isso aqui para a autoridade máxima do país, algo que é reprovável, levando para ele. Agora, pois, suplicai o favor de Adonai que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz Adonai Tsevaot. Gente, isso é motivação. A pessoa está diante de Deus para fazer um serviço para Deus, uma oferta a Deus, um holocausto, e
Faz meia boca. Ela está driblando. Né? Eu tenho dois aqui, ó, um trincado e um bonitão aqui. Ó, vai o trincado. Vou deixar o outro para mim. Né? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz Adonai de Sebaot, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz Adonai de Sebaot. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa de Adonai é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz Adonai de Sebaot. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, os enfermos, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz Adonai? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, olha aí, promete e oferece a Adonai um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz Adonai de Sebaot, o meu nome é terrível entre as nações. E aí, queridos, vamos lá para o texto magno, que é, depois vocês leem o restante aí, que esse livro é muito interessante. No capítulo 3, a partir do verso 6, porque eu, Adonai, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Ô, gente, sempre houve enviesamento, sempre houve desvio, e sempre haverá. Oi? Está falando de Malaquias aí? Malaquias 3,6. Desde os dias desde os dias dos vossos pais, 7, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz Adonai de Sebaot. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem em Adonai? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ô, gente, isso aqui não está dizendo que está roubando de Deus, não. Como que esse roubo está acontecendo? Deixando de entregar. Exatamente. Deixando de fazer. E a palavra fala o que lá na mente de Adachá? Aquele que sabe o que deve fazer, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, né? Está transgredindo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós, a nação toda. Ele está colocando todo mundo no mesmo patamar. Sacerdotes, todo mundo. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Aí no verso 10 ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz Adonai de Sebaot, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo, não será estéril, diz Adonai de Sebaot. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz Adonai de Sebaot. Ou seja, chamar. Se nós obedecermos, se nós fizermos techuvá, se nós nos arrependermos, né, nós vamos usufruir de todas as bênçãos que o Eterno tem para nós. Adilson, Oi. eu vi uma figura na internet de uma criança, aí seria duas crianças diferentes. Uma diante de um bolo ali, ele sai com um pedaço na mão, todo feliz, com um pedaço de bolo. E a outra criança saiu chorando, porque o olho dele estava no pedaço que estava ficando na mesa, que era muito grande. Então ele estava descontente, que ele queria o bolo maior. E o outro olhando para a parte dele saiu feliz. Então, aonde que está o nosso olho que é o problema, né? Exatamente. A gente deposita o nosso olho na parte que a gente está entregando do dízimo, e não no que está ficando para a gente. Exatamente. Quer dizer, a maior parte, e aqui vocês já conhecem, gente, isso é um fato aí que é noticiado e é muito interessante, né? Que a pessoa prosperou tanto, ela entendeu o princípio do dízimo, por exemplo, eu vou praticar. Quando ela começou a praticar, ela prosperou tanto que ela não deu conta. Ela falou assim, não, eu vou inverter esse negócio, ao invés de eu dar 10, agora eu vou dar 90. Né? E ela começou a ficar com 10, e ela continuou prosperando.
Entendeu? Então, assim, é bênção sem medidas. Agora, é fazer isso com a motivação certa, não é uma barganha com o Eterno. Eu queria dar um testemunho rapidamente, posso? Pode. É interessante que Yeshua fala assim, tudo que vocês perderem, renunciarem aqui por minha causa e pelo reino, vocês ganharão 100 vezes mais aqui mesmo. Na congregação que eu fazia parte, naquele tempo ainda foi até uma abordagem equivocada, eles não repetiram mais, mas chegou uma pessoa lá com uma dívida muito grande. Na época, gente, isso há 20 anos atrás, 22 anos atrás, era 18 mil reais, na época. Hoje eu não sei quanto. Eu sei que o líder reuniu com todos nós e falou assim, irmãos, nós vamos pagar essa dívida. O marido tinha abandonado, foi embora e tal. E eu pensei assim, o Senhor não é justo, né? A pessoa está em dívida por irresponsabilidade, mas eu vou obedecer o comando da liderança, eu vou ajudar a pagar. Aí ele falou assim, cada um vai dar uma contribuição, então separe aí 10% do seu que você ganha durante 3 meses, cada um. Aí ele fez as contas mais ou menos. Aí eu dava plantão no pronto-socorro, dava plantão na UPA, trabalhava no consultório, hospital aqui. Aí eu fui para Deus, gente, porque tudo que a gente faz tem que ser para o Senhor. Se fizer de modo de líder, fica muito pesado. Tem que ser pela palavra, né? Eu fui para Deus e falei, fiz essa oração, não é justo, Senhor, porque ela fez a dívida, agora não, mas amém, eu estou debaixo dessa liderança, eu vou fazer. Aí, gente, vamos dizer que eu ganhava R$1.000 por mês, só para vocês terem um exemplo, eu dei R$100. No mês seguinte eu ganhei 1.100, veio de volta para mim que eu tinha dado. Aí no outro mês eu já ganhei 1.220. E no outro, eu sei que o negócio veio todo para mim de novo. O que eu contribuí, veio. A conclusão é que pagou, não terminou, foi embora. A igreja aprendeu que não se faz mais isso. Né? Aí depois, as próximas dívidas, já sentava com a pessoa, ia vendo, ia dando uma cesta básica, pegava o dinheiro de toda a pessoa, ia junto com ela pagando as dívidas, mudou a visão. Mas enfim, qualquer coisa que a gente faz para o Senhor, a gente recebe do Senhor muito mais depois. A gente não perde nada. Queridos, vamos olhar aqui os últimos textos aqui na Brit Hadashah, só para a gente fechar essa questão, e aí depois nós vamos para as perguntas. Teve uma pessoa aqui muito zelosa, que caprichou nas perguntas, me mandou aqui e eu vou fazer questão de respondê-las. Então, são interessantes, são perguntas interessantes, tem aí conceitos de dízimos, ofertas e de tzedakah, o que é uma coisa, o que é outra, né? Dízimo nós já falamos, são as 3 modalidades. Ofertas são espontâneas, que também são feitas. Tem algumas festas que o Eterno determina para que nós não cheguemos de mãos vazias. Tá? Então nós temos que observar também essa questão das ofertas. E a tzedakah. Tzedakah é aquilo que nós fazemos, entra lá naquele conceito de Yeshua que é cada um que faz o que sua mão direita fizer, que a sua esquerda não saiba. Aí está no conceito de tzedakah. Tem a questão das primícias, perguntou aqui a diferença de primícias, como que separa, enfim, eu vou explicar isso daqui a pouco. Queridos, mas vamos então para Brit Hadashah. Novo Testamento. Mateus 23. Olha aqui, nós estamos agora na época de Yeshua, e o assunto continua sendo dízimo. Olha o que Yeshua fala aqui, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus. Quem era um e quem era outro, gente? Quem eram os escribas e fariseus? Os escribas eram os guardiões da originalidade da Torá. Eram os escrivães. E os fariseus eram os estudiosos, eram os mestres da Torá. Só que eles faziam, olha o que eles estavam fazendo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Por que Yeshua citou essas 3 hortaliças aqui? Porque são... Porque, isso.
Exatamente, é tão mínimo, mas eles faziam questão de falar, não, eu sou fiel até nesse mínimo. Mas vocês são hipócritas, Yeshua diz para eles. Por quê? Porque vocês estão dando o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas vocês estão negligenciando os preceitos mais importantes da Torá, que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E aí que Yeshua fala, não precisa dar o dízimo mais, é isso que ele fala? Não. O que ele fala? Vocês deviam dar os dízimos, né, sem descuidar das coisas mais importantes, que são a justiça, a misericórdia e a fé, a verdade. Yeshua dá uma ordem, fala assim, devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então é questão da motivação. Mais uma vez, quer dar para dizimar o endro, o hortelã e o cominho? Ok, mas cuide também da misericórdia, da justiça e da fidelidade. Vocês têm que fazer essas coisas entendendo o preceito. Pois não. Nós conversamos sobre isso à mesa agora. Uma pessoa que é desviada de uma igreja evangélica falou comigo, não, carne de porco eu tenho muita dificuldade de deixar. Eu falei assim, olha, deixar de comer carne de porco é mais fácil do que negar a si mesmo. Uma ordem que você tem que seguir lá na sua igreja, que a gente falou, né? Aí eu, puxa, é difícil mesmo. Então a gente estava conversando sobre isso, estamos retornando às raízes da nossa fé, temos que praticar esses rituais, né, da nossa fé, mas não esquecendo que nós já estamos voltando vendo primeiro Yeshua. Nós estamos fazendo caminho de volta, a gente conheceu Yeshua, agora a gente está voltando para as raízes. Então a gente já viu a luz maior, né, assim, em relação a toda a palavra, Yeshua é a luz do mundo. A gente está voltando, mas não podemos esquecer a essência, né? Senão a gente começa assim, não, mas isso aqui, e aí entre nós aqui a gente está se arranhando e se mordendo, mas está seguindo tudo a risca, né? Dando o dízimo rigorosamente, guardando o pôr do sol rigorosamente. Então a gente tem que fazer tudo isso rigorosamente, mas os amarmos, né? A justiça, a misericórdia e a fé. Gente, lá em Lucas 18, 11 e 12, Brit Hadashah, Novo Testamento, Lucas, Hillel, dizendo, 18, 11 fala assim, o fariseu em pé orava em seu íntimo, ó Adonai, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos, apontando lá para o outro. Eterno, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ora, Brit Hadashah, ele falando que ele dizimava tudo que ele ganhava. Então, assim, o dízimo é só para mostrar mais uma vez que abarca tudo aquilo que o Eterno coloca sob a nossa administração. Eu falei a questão da ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, versos 1 a 10, é o texto que fala sobre Melquisedeque, sobre os dízimos de Melquisedeque, que ele recebe de Abraão, lá em Gênesis 14, 20, usando o exemplo agora para estabelecer a superioridade do sacerdócio de Yeshua sobre o sacerdócio levítico. E aí, queridos, nós vamos ver como que isso funciona agora segundo a ordem de Melquisedeque. O que a palavra diz? Se Yeshua é de qual tribo? De Judá. Se fosse seguir a ordem normal do sacerdócio, ele poderia ser? Não. Agora, ele é eleito o sumo sacerdote, segundo qual ordem? Então agora nós estamos sobre outra ordem, exatamente. Então nós não estamos mais, uma vez que, mas não há templo. Ok? O templo era até Yeshua. Yeshua já fez o sacrifício, agora nós estamos sobre outra ordem, a ordem de Melquisedeque. Oba, agora acabou então a lei. Não. Já vi gente me criticando. Começou, gente, o primeiro dízimo foi dado segundo a ordem de Melquisedeque, é um princípio. E nós lemos aqui que o Eterno não muda. E aí eu vou ler agora os textos correlatos.
1 Coríntios. Hoje. Ficou, o rapaz cristão, eu estava tentando ali esclarecer para ele que a lei do eterno é boa, santo, justo, santo e boa, explicando tudo ali. Ele foi e falou: não, rapaz, você está totalmente enganado. Jesus, ele da ordem de Melquisedeque, ele mudou a lei. Está claro lá que houve uma mudança na lei, mas na lei contou ao sacerdote. Exatamente. Exatamente. Então hoje é sobre a ordem de Melquisedeque. Vamos lá, Jesus, qual é a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, de 7 a 14. Queridos, olha aqui, agora é a ordem de Melquisedeque, ok? Yeshua, discípulos, apóstolos. Olha o que diz aqui, estou acabando, tá? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho que não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo como um homem, ou não o diz também a Torá? Porque na Torá está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Adonai se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazer-o com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Olha aqui, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? E aí Paulo faz a grande ressalva, né? Ele fala o quê? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo à mensagem de boas novas. Olha o 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também Adonai aos que pregam as boas novas, que vivam dessas boas novas. Eu, porém, não me tenho servido dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anulasse essa glória. Gente, Paulo fala isso por quê? Shaul, ele foi o último a ser chamado. Então existia ali, todos os estudiosos falam isso, existia ali uma rixa com Paulo, com Shaul, né? Porque os apóstolos, os que estavam com Yeshua, eles tinham a primazia, faticamente falando, né? Enquanto Paulo, ele ficava meio à margem, e ele era visto com muitas reservas. Nós vemos isso aqui em vários episódios, né? Shaul ele perseguia, ele nos perseguia até outro dia, não sei o que. Shaul está traindo a Torá, ele fala que não precisa guardar a Torá, e aí vinham as perseguições. Então, para não dificultar para ele a pregação da mensagem, ele se colocou, ele fala isso aqui de forma muito clara: não que eu não tenho esse direito, eu tenho esse direito, mas eu não quero que seja dessa forma. Uma coisa é eu ter direito, outra coisa é eu abrir mão desse direito. Por que ele abria mão desse direito? Para que a parte financeira não fosse um empecilho para ele cumprir o papel que havia sido designado por Yeshua. Entendeu? Então, essa é a razão. E todos os outros, né, tem vários outros textos aqui que falam que eles eram sustentados, né, pelo próprio ministério. E outra coisa, aqui quando ele fala, né, quando ele cita aqui: não atarás a boca ao boi quando debulha, ele está citando a Torá, né? Isso está lá em Deuteronômio 25:4. Ou seja, se a pessoa está trabalhando no reino, ela tem que ser sustentada, né? Se ela precisa daquilo, né? Não é Baruch Hashem, né, que no nosso caso aqui também, né, eu não preciso, eu abro mão desse direito. Entendeu? Agora, não porque não tem esse direito, porque a Torá
E toda a palavra, a Brit Hadashah, garante esse direito. Todavia, da mesma forma, isso me dá uma independência maravilhosa para eu poder ensinar a Torá sem ficar preso a nenhuma situação financeira. E a gente sempre pede a misericórdia de Deus de nunca precisarmos, né, amor? Porque às vezes a pessoa também tem soberba de falar assim, eu não preciso, e Deus colocar numa situação ela tem que precisar, né? Do dinheiro da igreja para se manter. A gente sempre pede a misericórdia também de nós mesmos sempre nos mantermos. A grande questão é o ensino. Ele não ensinava que não precisava, ele pegava a parte que era dele e distribuía, fazia outras coisas, mas ele não se apropriava daquilo. Por quê? Porque ele tinha uma profissão e ele fazia questão. Ele falou assim, eu não quero ser pesado para ninguém, eu me dou esse direito, o que eu ganho com o meu trabalho é suficiente para eu me manter, então eu não me faço pesado. E essa questão também, eles sempre ensinam que quem ensina a Torá deve ter a sua própria renda, né, irmão? De preferência, né? Sim. Gálatas 6,6. Vamos lá. Exatamente, para ter mais liberdade, corrigir, de exortar. Tem situações, né? Tem líderes hoje que eles ficam 24 horas numa comunidade maior, por exemplo, à medida que vão surgindo pessoas, surgem mais demandas. Isso requer do líder uma dedicação exclusiva. Oi? Como? Você falou que vai aumentando a comunidade, né? Ajuda a descentralizar. Não, aí vem a nomeação de pessoas, exatamente. E essas pessoas que estão nesse contexto de descentralização, Paulo explica aqui para Tito, para Timóteo como que faz, as pessoas que vão trabalhar no reino, elas também se fazem participantes de tudo que é amealhado. Olha Gálatas 6,6, gente, o que diz aí? Quer ler? Pode ler. Além disso, todo aquele a quem a palavra estiver sendo ensinada, compartilhe todas as coisas boas com quem lhe ensina. Você está compartilhando o que comigo? Olha os desafios que está sendo aprender. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Filipenses 4, 15 a 18. Um pouquinho para frente aí. Filipenses 4, estou terminando. 15 a 18. Sabei também vós, ó Filipenses, que no início da mensagem, quando parti da Macedônia, nenhuma sinagoga, congregação, carral se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Paulo aqui está enaltecendo os filipenses, porque até para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então teve um tempo, aqui já no final da carreira, teve um tempo que Paulo precisou. E olha quem que socorreu ele, os filipenses. E aí ele está aqui agradecendo, registrando, porque até para a Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Adonai. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Yeshua HaMashiach cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
5, 17 e 18. Vamos caminhando um pouquinho para frente. Estamos chegando na parte final. 1 Timóteo 5, 17 e 18. 5, 17 e 18. Olha aqui. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, Evandro, lê esse verso para mim na dificuldade, por favor, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, mais uma vez ele citando a Torá, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Pode ler, Evandro. 1 Timóteo 5, 17, 18. Os líderes que conduzem bem devem ser considerados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham arduamente no anúncio da palavra e no ensino. Porque a Tanakh diz, você não deve amordaçar o boi enquanto trilha o cereal. Em outras palavras, o trabalhador merece o salário. Amém. Lá em Romanos 15, 27, Paulo fala, 15, 27, abre lá, por favor, um pouquinho para trás agora. Romanos 15, 27. Penúltimo verso. Aqui Paulo está enaltecendo também até mesmo aqueles que estavam recebendo a palavra pela primeira vez, os gentios, né? Isso lhes pareceu bem, mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Olha aí. Então, mais uma coisa. E nesses judeus aí podemos considerar os israelitas, né? Claro, claro. Então, queridos, finalizando, né, mais uma vez, eu vou responder as perguntas. O princípio do dízimo, né, ele é, conforme eu já disse, ele é um princípio de reconhecimento, né, de tudo que o Eterno tem nos permitido administrar. E o Eterno, ele é muito claro nas instruções, né, no tocante aquele que semeia pouco, colhe pouco, né, aquele que escolhe a bênção, né, vai colher bênção, né. Ele diz que se nós quisermos, se nós quisermos e obedecermos a Ele, né, nós vamos comer o melhor dessa terra. Então, todas as bênçãos são condicionadas, né, e nós precisamos, né, de ter confiança na... Só a imagem que fechou, mas está rodando. Ok. Nós devemos ter confiança no Eterno, que de fato é Ele quem nos provê todas as nossas necessidades. Que Ele nos abençoe, né, que Ele possa tirar do nosso coração todo tipo de mesquinharia, de avareza, porque os avarentos não herdarão o reino. E que todos sejamos prósperos nele, né, em nome de Yeshua. Amém? Amém. Ô Jesus, eu teria que fazer uns comentários aí fora da gravação. Você vai responder pergunta